Então, aqui nós temos um episódio que envolveu a vida de Jesus e algumas pessoas mais. E lendo esse texto eu fiquei pensando e quero compartilhar com você aqui nessa noite. Qual é a maior necessidade de um ser humano? Talvez, se você parar para pensar, não sei se você está preocupado com alguma coisa para esta próxima semana, e você gostaria muito que aquele assunto fosse resolvido, que você encontrasse uma solução para um problema que você está enfrentando, e talvez, se você for muito honesto, você vai dizer: pastor, o que está me inquietando mesmo é esse problema, ou aquela situação, aquela doença, o meu parente está doente, eu estou desempregado, aquela crise no casamento. E aí são tantas coisas que podem estar incomodando pessoas. E independente dessas coisas imediatas, há outras coisas maiores que as pessoas se preocupam. Quem está desempregado talvez esteja focado em distribuir currículo, achar uma indicação, conseguir um emprego. Quem paga aluguel talvez esteja pedindo a Deus a oportunidade de ter a casa própria. Quem está doente naturalmente, que é a cura da sua doença. Se a doença é grave, é mais preocupante ainda. Então são muitas coisas que são importantes para a nossa vida. Mas aí eu volto à pergunta: e qual é a maior necessidade do ser humano? Qual é a maior necessidade da sua vida, da minha e da sua vida? O que nós mais precisamos? E eu fiquei pensando nesse episódio aqui em que Jesus está num certo lugar ensinando, muita gente naquele ambiente, a casa estava lotada. Lucas não diz, mas Marcos diz, depois você pode conferir em casa. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1, conta a mesma história e dá detalhes que Lucas não dá. E diz que Jesus ali ensinando, naturalmente, muita gente dentro da casa. Chegaram 4 amigos, 4 homens carregando um paralítico numa maca. Essa Bíblia chama de maca, outra Bíblia mais, vamos dizer assim, erudita, chama de cama, né? O fato é que ele estava deitado em alguma coisa e 4 homens chegaram levando aquele homem. Provavelmente não se sabe nada da história daquele homem paralítico e nem dos 4 que o levaram. Mas de alguma forma eles ouviram falar de Jesus. E eles sabiam do poder de Jesus e dos milagres de Jesus, porque Jesus já estava ficando famoso. E as pessoas estavam tomando conhecimento dos milagres que Jesus fazia. Esse homem que purificava leprosos, esse homem que expulsava demônios, esse homem que multiplicava pães e peixes para alimentar multidões, esse homem que acalmava tempestades, esse homem que fazia cego enxergar, que fazia mudo falar, que fazia paralítico andar. Eles ouviram falar desse homem, e agora eles colocaram a sua esperança nesse homem. E aquele homem então foi os 4 amigos levando aquele homem para colocá-lo perante Jesus para que o curasse. E quando chegaram na casa, enfrentaram o primeiro obstáculo. Não dava para entrar na casa carregando aquele paralítico. Era gente demais, a casa estava cheia, não tinha como entrar. Então eles tiveram uma ideia. Eles rodearam a casa lá, acharam um meio, subiram na casa, destamparam a cobertura da casa. E eu fico imaginando a cena. De repente, está todo mundo ali ouvindo Jesus ensinar. De repente, a luz de fora da casa, a luz do sol, sei lá, começa a entrar na casa e as pessoas veem que tem alguém abrindo uma abertura lá na cobertura da casa. E mais incrível, de repente começa a descer um aleijado numa cama, numa maca, pendurado por cordas lá, aqueles homens descendo aleijado. Que coisa! Era impressionante aquilo ali. Ao mesmo tempo que mostra como aqueles amigos acreditavam que algo especial podia acontecer, porque se não acreditassem não teriam feito um sacrifício, um esforço tão grande para colocar aquele homem perante Jesus.
E aí eu fiquei pensando nas duas primeiras necessidades desse homem aqui. Qual era a primeira e mais urgente, humanamente falando, a primeira e mais urgente necessidade desse homem? Um aleijado precisava de cura. Não sabemos qual a causa da sua deficiência, não sabemos a gravidade da sua deficiência. O fato, provavelmente ele estava tetraplégico ou paraplégico, ele não conseguia se locomover sozinho. Não sabemos a causa, mas o fato é, não sabemos quanto tempo aquele homem estava daquele jeito. Mas claro, humanamente falando, a primeira coisa que vem em mente, aquele homem queria ser curado, necessidade de cura. É uma coisa importante para nós. O pessoal diz, o importante é ter saúde, o resto a gente corre atrás. Tem o pessoal que diz isso? Saúde é muito importante. Quando nós temos saúde, nós temos disposição e damos um jeito e corremos atrás e outras coisas se resolvem. Ruim é quando estamos doentes e especialmente naquelas circunstâncias, uma pessoa paralítica, porque hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, da ciência, da medicina, muitos paralíticos têm tratamentos que os habilitam a viver uma vida ou quase normal, quando não normal mesmo. Não sabemos a causa, a situação real daquele homem, mas o fato é que ele precisava, naquela época não tinha essa tecnologia de hoje, não tinha essa ciência de hoje, não tinha os métodos de tratamento de hoje. Aquele homem precisava de uma solução. E quando ele ouviu falar de Jesus, uma esperança nasceu no seu coração. Uma esperança aqueceu a sua alma. Mas aí ele tinha uma outra necessidade. Ele tinha necessidade de alguém que o levasse, porque ele não conseguia ir sozinho. Ele não conseguia ir sozinho. E eu fiquei pensando, esse texto é impressionante, porque 4 homens se mobilizam para levar aquele homem perante Jesus. E eu fico pensando, aquele homem precisava de amigos de verdade. E ele teve amigo de verdade, porque só amigos de verdade fazem o que esses homens aqui fizeram. E aí eu fico me perguntando, você tem um amigo de verdade? Você tem amigos de verdade? E outra pergunta, você é amigo de verdade para os seus amigos? Você é capaz de se sacrificar pelos seus amigos? Seus amigos se sacrificam por você? Porque esses homens fizeram sacrifício. Não sei quantos quilos esse aleijado pesava, parece que não era muito maneiro, porque eram 4 homens para carregar. Não sei a distância em que ele foi carregado, mas esses homens se sacrificaram, se esforçaram. E provavelmente muitos amigos, quando chegaram na casa, se tivessem percebido a situação que aqueles homens perceberam, teriam desistido. Não, vamos embora, não dá para levar não dá para chegar com o homem perante Jesus. Mas esses amigos, esse homem tinha amigos de verdade. Então eu continuo insistindo na pergunta, você tem amigos de verdade? E outra pergunta, você é amigo de verdade para os seus amigos? Eu não sei o que esses homens aqui sabiam a respeito de Jesus, eu não sei o que esses homens aqui sabiam a respeito das Escrituras, mas a Bíblia fala de algo que é o amor de Deus, que é chamado de ágape em grego, e que esse é o verdadeiro amor que leva pessoas a se sacrificar umas pelas outras. Foi esse amor que levou Jesus a se sacrificar por nós. E ainda tem mais uma situação. Esses amigos aqui, eles eram amigos de verdade, porque eles levaram o amigo aleijado para Jesus. Os seus amigos lhe chamam para onde? Já parou para pensar nisso? Tem pessoas que aparentemente são amigos de verdade, estão ali para toda prova, mas que chamam as pessoas para o erro, chamam as pessoas para o pecado, chamam as pessoas para as farras, para os vícios. Vou lhe dizer, esse não é amigo de verdade, ele nem é amigo.
Eu vi uma frase recentemente de que, por exemplo, bandidos não têm amigos, eles têm comparsas. Pior ainda. Então a pergunta persiste: você tem amigos de verdade? E amigos que o levam para mais próximos de Deus? Ou você tem amigos, entre aspas, que o afastam de Deus? É coisa para a gente pensar. E é uma necessidade importante para a vida do ser humano. Roberto Carlos, há algumas décadas atrás, começou: eu quero ter 1 milhão de amigos. Nós não precisamos ter 1 milhão de amigos, precisamos ter poucos amigos, mas que sejam amigos de verdade. E amigos de verdade que nos levem mais para perto de Deus. Vários irmãos na Igreja Batista Primeira de Coelho Neto, quando eu pastoreei antes de vir para cá, vários irmãos gostavam muito de um lema dizendo assim, quando eles estavam evangelizando alguém, compartilhando o evangelho com alguém, dizia: se você quiser andar com Cristo, venha conosco, mas se for para seguir o pecado, não conte conosco. Amigos de verdade são aqueles que lhe fazem chegar mais perto de Deus. Amigos de verdade são aqueles que contribuem para que você cresça, inclusive espiritualmente. Amigos de verdade, inclusive, vão lhe repreender quando você estiver errado, e vão lhe chamar para o caminho certo. Isso são amigos de verdade. Amigo que bajule, que só passa a mão e que inclusive encobre seus erros, não são amigos de verdade. Esse homem tinha muita sorte, ele tinha amigos de verdade, porque foram amigos que se empenharam por ele, se sacrificaram por ele, se esforçaram por ele, e não para qualquer coisa, mas para levá-lo a Cristo. Você pode ter amigos que não conhecem a Cristo. Você pode, desde que você os influencie para levar esses amigos a Cristo, não que os seus amigos lhe influenciem para lhe afastar de Cristo. Pessoas já me perguntaram isso: pastor, eu posso ter amigos não crentes, não convertidos? Pode e deve, desde que eles não o levem para o erro e para o pecado, mas que você, com a sua fé, o leve para Deus, para Cristo. E que se eles temem a Cristo, que eles também o levem para mais perto de Cristo, para crescer em Cristo, para se fortalecer na sua fé. Esse homem tinha amigos de verdade. Então esse homem tinha necessidade de cura, tinha necessidade de saúde, tinha necessidade de recuperar seus movimentos, e esse homem tinha necessidade de amigos, e ele os tinha. Isso nos leva a pensar: temos amigos? Amigos de verdade? Amigos com quem podemos contar? Precisamos disso. Isso é uma coisa que se constrói. À medida que vamos convivendo, nós vamos desenvolvendo amizades sólidas, sadias, mas nós também precisamos ser criteriosos e pensar nessas coisas. Se essas amizades lhe fazem bem, se essas amizades lhe aproximam mais de Deus, se essas amizades fortalecem a sua fé, lhe levam a crescer espiritualmente, amém. Agora, se essas amizades, a palavra diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, eu não me lembro o versículo, mais ou menos pelo versículo 35 a 37 por ali, o apóstolo Paulo diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado, determinadas amizades, se elas lhe afetam, lhe afastam de Deus, caia fora dessas amizades. Mas esses amigos aqui foram lá com aquele homem, fizeram todo o esforço, chegaram na porta, não dava para entrar, mas eles não desistiram. Nós precisamos de amigos que não desistam de nós, que nos levem a Deus e que não desistam de nós, com quem possamos contar de verdade. E aqueles homens então rodearam a casa. Vamos ler novamente, versículo 18, olha na sua Bíblia aí. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa, entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. E eu vou lhe dizer uma coisa: eles tiveram uma decepção. Aqueles homens tiveram uma decepção inicial. Qual foi a decepção? Olha o verso 20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados.
A Bíblia não diz, mas eu sei, eu imagino que alguns daqueles homens, se não os 4, ficaram muito decepcionados com essa fala. E quem é que está aqui atrás de perdão de pecado? Era óbvio que eles não levaram aquele homem, não fizeram aquele esforço todo para chegar com ele perante Jesus, para Jesus dizer: teus pecados estão perdoados. Nós vamos puxar o homem, ele vai continuar aleijado com os pecados perdoados, teoricamente. Para que isso serve? A maioria de nós teríamos pensado assim. Eu teria pensado assim. Se eu tivesse naquelas circunstâncias, eu teria pensado assim. Oxe, não foi para isso que trouxemos ele aqui. Era óbvio demais. Todo mundo sabia dos milagres que Jesus fazia. Quem trazia algum doente para Jesus, a expectativa era de cura. Aí chega, e quando chega, Jesus vira para o homem e diz: tá bom, teus pecados estão perdoados. Ainda foi carinhoso, né? Aliás, homem, os seus pecados estão perdoados. Nós precisamos ajustar o nosso entendimento ao entendimento de Deus. Nós precisamos aprender a olhar as coisas da perspectiva de Deus. E para isso é preciso crescer em intimidade com Deus. E Jesus disse isso aqui porque Jesus olhava da perspectiva divina, porque Ele e o Pai eram um. Eles tinham o mesmo pensamento, eles tinham o mesmo propósito, eles tinham o mesmo plano, eles tinham o mesmo amor, eles tinham a mesma visão. E o discípulo de Jesus é chamado para ajustar a sua visão, as suas prioridades à visão de Deus. Se você se propõe a ser um seguidor de Jesus, você precisa aprender isso. Se você é um discípulo de Jesus, e a Igreja Batista Redenção tem adotado esse lema. Qual é o nosso lema aí? Vamos juntos? Discípulos de Cristo que fazem discípulos de Cristo. Para ser discípulo de Cristo tem que ajustar a sua visão à visão de Cristo. A sua maneira de olhar o mundo, de olhar a vida, a maneira que Cristo olhava o mundo e olhava a vida. A maneira de ver as pessoas e as necessidades das pessoas, como Cristo olhava as necessidades das pessoas. Vou dizer uma coisa aqui, eu já falei aqui em culto de oração, vou falar hoje de novo. Vocês já viram que de vez em quando algum irmão chega e diz assim, no culto de oração: pastor, vamos orar por fulano, ele está doente. Qual é a pergunta que eu faço? Ele já é crente? Ele já entregou a vida a Jesus? Meu irmão, se a sua prioridade para o seu parente que está doente é a cura dele, e você não está preocupado com a alma dele, se você não está preocupado com o espírito dele, você não está com a sua visão ajustada à visão de Deus, não. O que adianta orar por uma pessoa que está doente e ela sarar? Ela vai viver eternamente sarada? Não! Dependendo da idade que ela tem, daqui um dia ela vai morrer de qualquer forma. Talvez ela desfrute um pouco de saúde, amém, é ótimo isso. A gente precisa disso também. Eu não estou dizendo que saúde não é importante. Eu estou dizendo que a coisa mais importante da vida de um ser humano não é saúde, não é amigos, não é dinheiro, não é emprego, não é casamento, não é nada dessas coisas. Não são bens materiais, nada disso. Não, essas coisas são importantes, elas têm o seu lugar, mas infelizmente muitas pessoas vivem escravizadas por essas necessidades. Pense sobre isso. Qual é a sua prioridade? Você tem conseguido ajustar o seu pensamento e a sua visão ao pensamento de Deus e à visão de Deus? Um dos textos que eu vejo durante muitos anos, eu não compreendi esse texto adequadamente. E depois de algum tempo, eu compreendi esse texto e eu comecei a pregar essa palavra, e eu vi que muita gente não entende, eu diria que a maioria dos cristãos evangélicos não entendem esse texto adequadamente. Olha na sua Bíblia aí, deixa Lucas marcado, que depois a gente volta lá para o final da história do homem, do paralítico. Mas abra sua Bíblia aí no profeta Isaías, capítulo 55. Isaías capítulo 55, olha a partir do versículo 6. A partir do versículo 6 até o versículo 9. Eu quero lhe explicar esse texto. Eu espero, eu peço a Deus que lhe ajude a compreender esse texto aqui. Isaías capítulo 55, a partir do versículo 6 diz assim: busquem o Senhor. O Senhor aí é o Deus de Israel, Javé. Na maioria das Bíblias está em letras de forma, em letras quadradas. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo.
clamem por ele enquanto está perto. Que o homem ímpio, o ímpio é o que vive no pecado, que o homem ímpio abandone o seu caminho. Caminho aqui é sinônimo de conduta. E o homem mau, os seus pensamentos, abandone os seus pensamentos maus. E homem aqui é sentido genérico, homem e mulher má, abandonem seus pensamentos e caminhos maus. Segunda metade do versículo 7, voltem-se para o Senhor, volte-se para o Deus verdadeiro, Deus de Israel, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Olha, agora começa o mistério, versículo 8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Eu estou no versículo 8, versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E muita gente pega esse versículo, e eu também já interpretei assim, dizendo: não, a Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, e os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. A Bíblia diz que como os céus são mais altos do que a terra, assim os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. E aí você se conforma nisso, como se isso fosse uma forma de vida, e eu estou aqui para lhe dizer: não é. O que Deus está fazendo nesse texto, e a partir do versículo 6, o apelo dos versículos 6 e 7, são para mudar a situação narrada nos versículos 8 e 9. Deus está dizendo: ajuste os seus pensamentos aos meus pensamentos, ajuste o seu caminho aos meus caminhos. Ele está dizendo: comece a pensar como eu penso, comece a conduzir a sua vida como eu quero que a sua vida seja conduzida. Ajuste os seus caminhos aos meus caminhos, ajuste a sua conduta à minha conduta. Não fique assim. E em Cristo isso é possível. E à medida que nós crescemos, nos aprofundamos na palavra, eu vou dizer com todas as letras, isso aqui não está dizendo que os nossos caminhos são diferentes do caminho de Deus, e nem dizendo que os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus, e que nós devemos nos conformar a isso, não. Isso aqui é um apelo, isso aqui é um chamado. Deus está dizendo: ajuste a sua conduta à minha conduta, ajuste os seus pensamentos aos meus pensamentos, ajuste as suas prioridades às minhas prioridades, passe a ver o mundo da perspectiva com que eu vejo. Jesus é o nosso exemplo disso, e a sua conduta, o seu caminho, os seus pensamentos, a sua visão estavam completamente em harmonia com Deus, e todo discípulo de Jesus busca ajustar as suas prioridades às prioridades de Deus. Entender isso aqui é muito libertador. Não é ficar como está. Busque, cresça nisso, se aprofunde na palavra, deixe o Espírito guiar a sua vida, para que os seus pensamentos sejam os pensamentos de Deus, para que a sua vida seja a vida de Deus. Aí você vai experimentar a verdadeira vida, a verdadeira paz, a verdadeira alegria aqui nessa existência. Sabe por que tem tantos cristãos, membros de igreja, depressivos, angustiados, revoltados, desesperados? Porque ainda não entenderam que precisam ajustar a sua vida à vida de Deus, ajustar os seus pensamentos aos pensamentos de Deus, ajustar os seus caminhos aos caminhos de Deus. Olha o que Jesus pediu ao Pai. Olha outros versículos bíblicos. Aí abre a sua Bíblia, Evangelho de João, depois de Lucas. João capítulo 17, versículos 20 em diante. Eu vou ler do 20 até o 23. Olha na sua Bíblia aí para você acompanhar. Mas olha o que Jesus pede. Jesus está orando a Deus, o Pai, antes dele ser preso e ser torturado e morto. Na noite em que ele ia ser preso, ele fez essa oração. E ele disse assim, verso 20, João 17, 20: minha oração não é apenas por eles, rogo por eles os apóstolos que estavam lá com ele. Jesus está dizendo: eu não estou orando só por estes apóstolos que estão aqui comigo hoje. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Jesus estava orando por eu e por você que crê nele. Você crê em Jesus? Jesus orou por você nessa oração aí. E o que
frente, eu estou orando por eles. E no versículo 21 ele diz assim, ao pedido que ele faz ao Pai: para que todos sejam um. Como? Como tu estás em mim e eu em ti, como Deus está em Cristo e Cristo em Deus. Ele está pedindo todo aquele que crê na pregação desses apóstolos, daqui para frente, eu estou pedindo para que eles sejam unificados no só pensamento. E ele diz, continuação do versículo 21, que eles também estejam em nós, estar em Deus, para que o mundo creia que tu me enviaste. Todos no mesmo pensamento, na mesma linguagem, olhando na mesma direção, olhando para Cristo, seguindo a Cristo. Esse era o propósito de Jesus. Infelizmente é uma igreja apóstata que desvirtua completamente esse pedido de Jesus. Mas no meio dessa igreja apóstata existe uma igreja verdadeira, noiva de Cristo, lavada e regenerada pelo sangue de Jesus, que vive essa palavra. Você faz parte dela? Pense nisso. Ou você está fazendo parte da igreja apóstata aí, que vive atrás de diversão e que não busca Cristo de verdade e não é fiel à sua palavra? Cuidado. E ele continua dizendo, eu estou lendo a segunda parte do versículo 21, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. 23, eu neles e tu em mim, Jesus em nós, Deus em Jesus, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Está entendendo o que Jesus quer? Está entendendo o que Jesus está pedindo a Deus? Que os seus discípulos ajustem seus pensamentos aos pensamentos de Jesus e aos pensamentos de Deus, de forma que todos pensem o mesmo pensamento, que todos olhem na mesma direção, que todos vejam a vida da mesma perspectiva e que todos tenham as mesmas prioridades. Aí eu volto para o caso do rapaz paralítico lá. A maior necessidade daquele rapaz não era amigos. Amigos ele teve 4 grandes amigos que fizeram um empenho incrível para levá-lo perante a Cristo. Glória a Deus. Ele tinha necessidade de saúde. E é claro que aqueles amigos, tanto quanto o paralítico, estavam pensando em receber um milagre, em ser curados. Mas Jesus tinha outra prioridade. A maior necessidade daquele homem é a mesma necessidade minha e sua. A coisa que seres humanos mais precisam é do perdão de Deus, porque o perdão é o primeiro passo para andar em harmonia com Deus. O apóstolo Paulo disse que através de Cristo nós somos reconciliados com Deus. Quando nós não seguimos a Cristo, a Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus e nós estamos debaixo da ira de Deus. Mas através da fé em Cristo, do seu sacrifício na cruz em nosso lugar, nós somos reconciliados com Deus e nós viramos amigos de Deus e nós somos perdoados dos nossos pecados. Vou lhe dizer uma coisa que eu acredito de todo o meu coração: todas as mazelas que as pessoas vivem, todas as mazelas que as pessoas vivem, os problemas de relacionamento, os problemas de saúde, os problemas financeiros, as crises, todo problema que o ser humano tem origem em um único problema, se chama pecado. Nada disso existiria se não houvesse essa coisa chamada pecado, que é se distanciar de Deus. Deus lhe criou para um propósito, e se você anda num outro propósito totalmente diferente, você é um pecador. E quanto mais o seu propósito é diferente do que Deus lhe criou, maior é o seu pecado. E só em Cristo você pode ser reconciliado com Deus. E à medida que nós vamos sendo libertos dos nossos pecados pelo lavar da água, pela palavra, como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, e a palavra são as escrituras, à medida que nós somos lavados, as outras coisas vão sendo resolvidas. Eu vou dizer uma coisa para você, se você não concordar comigo não tem problema, mas eu acredito exatamente assim. Eu não conheço, não sei nada da vida desse homem aleijado aqui,
Não sei quantos anos ele tinha, não sei quanto tempo ele estava aleijado, não sei qual era a sua deficiência, não sei. Eu acredito que aquele homem carregava um grande sentimento de culpa no seu coração, e Jesus sabia, porque ele sabe. Eu olho para você e eu só posso ver o que eu estou vendo. Se você está com uma boa fisionomia, alegre ou sério ou triste, se você aparentemente está com saúde ou está doente, eu só posso falar do que eu vejo. Mas Jesus conhece o seu e o meu coração. E Jesus conhecia o coração daquele homem. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu acredito. Provavelmente a paralisia daquele homem que o impedia de andar era resultado de um pecado que lhe pesava na consciência. Sabia disso? Eu acredito nisso. Jesus não ia dizer aquilo à toa, não, meus irmãos. Jesus sabia o que havia no coração daquele homem. Talvez naquele momento aquele homem estava pensando assim: eu não vou ser curado, não, porque eu não sou digno. Eu aprontei, eu fiz aquele negócio errado. Ele sabia disso. Jesus sabia da sua real necessidade. Você sabia? Já parou para pensar nisso? A nossa real necessidade é curar o nosso coração, é curar o nosso espírito. Lá em Provérbios capítulo 4, me parece que o versículo 23, o salmista, o sábio lá de Provérbios, sábio Salomão, diz assim: acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É preciso ser tratado lá no coração. É disso que nós precisamos de verdade. Eu entendo que a cura foi possível porque aquele homem paralítico recebeu, acreditou no perdão que Jesus lhe concedeu. Eu creio que muita gente vai ter a sua vida desembaraçada, renovada, transformada completamente, quando resolver algumas pendências que deixou lá do passado e receber de verdade o perdão de Jesus Cristo. Às vezes nós fazemos questão de enterrar certas coisas. O diabo inventou de estar no mundo de dá tempo ao tempo, que o tempo resolve tudo. O tempo não resolve pecado. Pecado guardado fermenta e cresce. Só o perdão de Jesus liberta de verdade. Quando nós temos a coragem de assumir as nossas culpas e dizer: Senhor, me perdoa. A maior necessidade do ser humano é de perdão. Isso dá leveza, isso dá paz. Muitas pessoas não têm sono tranquilo porque não perdoaram e nem foram perdoadas, nem receberam o perdão de Jesus. Você sabia disso? Muita gente carrega mágoa no seu coração, e Jesus está doido para dizer, doido não é uma boa expressão para Jesus, né? Mas deixa eu usar. Jesus está doido para te dizer: filho, teus pecados estão perdoados. E ele já disse isso. Você precisa acreditar nisso. Não tem nada que dê mais leveza ao ser humano. Eu tenho vivido isso em gabinete. Pessoas vêm conversar comigo e falam das suas lutas pessoais, e quando eu confronto sobre a questão do perdão, muitas pessoas dizem: eu creio em Jesus, mas eu não me sinto perdoado, e continuam ansiosos e oprimidos, escravizados. Jesus está aqui hoje presente. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. E se você tem alguma pendência com Jesus, eu estou te pedindo em nome de Jesus, diz: Jesus, me perdoa. E olhe para a cruz, pense na cruz. Ele fez aquele sacrifício por você, ele já te perdoou. Receba o seu perdão. Ore e diga: Jesus, eu recebo o perdão que o Senhor conquistou na cruz a meu favor. Ore de coração, meu irmão ou minha irmã. Ore a ponto de que você sinta a paz de Cristo inundar o seu coração e dar leveza à sua vida. Quantas vezes eu já vi pessoas que depois de uma oração de confissão e de confessar Jesus como Senhor da sua vida, receber o perdão de Jesus, a pessoa terminou a oração, e quando ela terminou, foi como tirar um fardo dos ombros, e ela saiu livre. Como diz o ditado: livre, leve e solta. Pois é isso que Jesus faz na nossa vida.
Ele não nos quer oprimido, Ele não nos quer angustiado, Ele não nos quer perdendo o sono, Ele não nos quer desesperado. Ele não quer isso. A questão é que muitas vezes nossas prioridades estão erradas. Nós estamos querendo muitas outras coisas. As pessoas têm ido atrás de igrejas, atrás de milagres, atrás de prosperidade financeira, atrás de resolver problema de casamento, e não entendeu ainda que precisa, na verdade, é ser confrontado com a cruz de Cristo e se render a Cristo sem reserva e receber o perdão de Cristo na sua vida. A maior necessidade nossa se chama perdão. Resolver o nosso passado com Deus. A Bíblia diz que se a consciência não nos acusa, nós temos confiança para com Deus. Eu não sei se alguém nessa noite, não conheço, se você tem algum peso na consciência por algum pecado não confessado e não resolvido. Mas eu sei que Deus não ia colocar essa palavra no meu coração para compartilhar com você nessa noite à toa. E é interessante, só para concluir o texto, o homem, quando Jesus diz isso, os fariseus, que eram os principais religiosos da época, começaram a pensar: que história é essa? Perdoar pecados? Quem perdoa pecado a não ser Deus? Aqui tem duas coisas que precisam ser observadas. Primeiro, Jesus podia muito bem naquela hora dizer: ah, é, quem perdoa pecado é Deus? Prazer, estou aqui, Deus. Porque ele era Deus. Ser cristão é crer que Jesus era quem ele diz que era. Ele era Deus e por isso ele podia perdoar pecado. Mas havia um engano nessa frase: não é só Deus que perdoa pecados, não. A Bíblia diz que nós devemos perdoar os pecados uns dos outros, orar uns pelos outros, confessar os pecados uns aos outros e perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. E tanto quanto ter culpa por pecados cometidos e não resolvidos, não perdoados, terrível, igualmente terrível é não perdoar a quem lhe ofendeu. Esses dias eu ouvi de uma irmã, não é da nossa igreja, dizendo que o marido a maltratava muito estúpido, muito grosso com a esposa, e quando ele a tratava mal, ela entrava para dentro do quarto e se ajoelhava pela cama lá e dizia: Deus, eu perdoo ele. Ele não está arrependido, ele não reconhece o erro dele, mas eu perdoo, porque eu não vou carregar esse veneno do ressentimento. Entendeu? Que mulher sábia. Naquilo aquela irmã era muito sábia. Não guarde mágoa no seu coração. Alguém disse que guardar mágoa no coração é a mesma coisa de beber veneno e esperar que o outro morra. A mágoa, a raiva, o ressentimento só faz mal a quem o sente. Então essas duas coisas precisam ser resolvidas. Eu preciso perdoar quem me ofendeu e eu preciso receber o perdão de Deus. Até quando o outro não me perdoa, eu fui lá pedir perdão, o outro não me perdoou, mas Deus me perdoou. Eu creio nisso. Jesus deu a sua vida na cruz em meu lugar, justamente para me perdoar. E eu quero encerrar esta mensagem dessa noite, só para concluir aqui. Deixa eu voltar para o texto, só para finalizar. Jesus, quando o pessoal reclamou que só Deus podia perdoar pecados, Jesus, para vocês saberem que o Filho do Homem, ele, Cristo, tinha autoridade para perdoar pecados, ele virou para o aleijado e disse: toma a tua cama. Está aqui o versículo 24: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. E o homem levantou, verso 25, imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Jesus resolveu o problema menor, que era a deficiência física, depois que resolveu o problema maior, que era uma consciência pesada, que o acusava de pecado.